está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Esse é um domingo diferente demais, né? Domingo de Páscoa, e nós estamos aqui longe uns dos outros, de certo modo, bem diferente do que deveria ser, porque domingo de Páscoa é um domingo de comunhão, né? De proximidade, e nós estamos nesse contexto de isolamento. Mas paciência, vamos dar o nosso melhor, fazer o que nós podemos, e graças a Deus pela tecnologia aí que nos ajuda neste momento. Nós estamos num culto de celebração da ressurreição de Cristo. E eu convido vocês para orarem comigo neste instante. Feche seus olhos. Amantíssimo Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por podermos estar aqui juntos, pela saúde, pela oportunidade que temos tido. Ó Deus, toda a honra e toda a glória pertence a Ti somente. E nesta manhã de domingo, queremos celebrar, Pai, nos alegrar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, reavivar em nosso coração a certeza dessas promessas maravilhosas e a esperança bendita da vida eterna. Ó Deus, toca o coração de todos nós, fala, Senhor, a alma de cada um aqui. Que todos nós tenhamos, por o Espírito Santo, a mente cativa e saibamos
realmente tirar o melhor proveito desta grande oportunidade de adorar o Senhor. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção e direção. Amém. Romanos capítulo 1, vamos ler aqui a partir do finalzinho do versículo 1 mesmo. Olha só que importante essa palavra tão esclarecedora de Paulo. O Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido. A gente pode ler assim: o Evangelho foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, quer dizer, o Evangelho é Jesus. Esta é a boa notícia. O Evangelho é Jesus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em breves palavras, Paulo está nos explicando que, muito embora Jesus tenha nascido da família de Davi, veio assim em carne, foi confirmado Filho de Deus pela ressurreição. Nós hoje estamos celebrando o ponto da nossa fé mais importante de todos. Não é à toa que o apóstolo Paulo mesmo, na epístola dele aos Coríntios, capítulo 15 da primeira epístola, diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança, a nossa fé, tudo que nós fazemos é inútil. Porque é a ressurreição o ponto central do Evangelho. A ressurreição. Não é propriamente a cruz. A cruz faz parte de um processo, de um plano de redenção. Mas o que estabelece, define a aprovação de Deus e dá significado a tudo isto é a ressurreição. Este é o ponto mais importante. Então eu digo a vocês que este domingo de Páscoa, este domingo que celebramos a ressurreição, esta celebração é a mais importante de todas as celebrações do cristianismo. A Epístola aos Romanos ainda. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez em Romanos, ainda agora no capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos ler os versículos 8 a 11. Com essas leituras bíblicas, eu estou procurando aumentar o esclarecimento de vocês, reforçar o esclarecimento de vocês sobre o assunto tão importante da ressurreição de Cristo. Romanos 6, 8, vamos lá. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que você deve prestar atenção, o coração desse trechinho que a gente leu aí, está no versículo 9. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A ressurreição de Cristo é a garantia de que não morreremos. Em que sentido? Nos dois sentidos. No sentido de o pecado nos matar, quer dizer, nos afastar de Deus, nos lançar para longe da sua presença eternamente, não morre mais, porque Cristo nos redimiu, foi ressuscitado dentre os mortos. E no sentido físico também, porque embora nós morremos, embora nós tenhamos essa experiência sempre aí na vida, nós, porém, temos a certeza da nossa própria ressurreição. A ressurreição de Cristo é garantia, portanto, de que fomos perdoados, libertos do pecado e da sua condenação, e também garantia da nossa própria ressurreição.
essas palavras de Paulo são muito importantes, são muito profundas e merecem a sua atenção aqui. Que Deus abençoe muito a todos vocês. Como eu disse para vocês, a ressurreição de Cristo é este marco decisivo para o Evangelho. Todas as promessas que Deus fez através dos profetas, tudo que nós cremos e esperamos, está na ressurreição. Ela é que é decisiva em tudo isso. Este texto que a gente leu, ele é mais um de tantos na pena do apóstolo Paulo, que revelam para nós a importância do que aconteceu naquele domingo. Bem cedinho, quando as mulheres chegaram lá no túmulo de Cristo para perfumar o seu corpo e perceberam que ele não estava lá. O que aconteceu naquele domingo, surpreendendo a todo mundo, que já estava desanimado, descrente, muitos deprimidos, desorientados. Não eram apenas os 12, mas uma multidão de mais de 200 pessoas, aproximadamente, que seguiam a Jesus fielmente. E agora eram surpreendidas pela ressurreição de Cristo. Eu digo surpreendidas mais uma vez, porque Jesus havia falado que isso ia acontecer. Ele havia dito para eles, mas eles não podiam imaginar. Eles não podiam acreditar. Era muito fora da realidade. A mesma coisa conosco aqui. Eu percebo, assim, nesses anos todos de pastorado, que na igreja nós falamos da ressurreição de Cristo. Nós fazemos as nossas reuniões no domingo por causa da ressurreição de Cristo. Mas eu noto que muitos crentes têm muitas dúvidas sobre o assunto e talvez até incredulidade. Noto que quando nós falamos da ressurreição nossa mesma, muitas pessoas não demonstram entusiasmo e crença nisso. Essa é a razão, irmãos, de uma diferença muito grande entre nós e a igreja primitiva. Porque nós já conhecemos as Escrituras e temos notícia dessas coisas. Porém, parece que ainda vivemos como os crentes antes de verem Cristo vivo, né? Parece que estamos naquele intervalo ali entre a morte e a ressurreição, no sábado. Parece que a gente vive no sábado do sepulcro. Quando a igreja primitiva entendeu que Cristo estava vivo, quando as pessoas começaram a ter essa experiência com a ressurreição de Cristo, a vida delas mudou. Porque mudou toda a disposição do seu coração. Talvez o maior entusiasta de todos com o assunto foi realmente o apóstolo Paulo, pelo tanto que ele escreveu sobre isso. Paulo, perseguidor da igreja, no caminho para Damasco, foi surpreendido negativamente. Ele não imaginava jamais que estivesse agindo como inimigo de Deus. E ali, no caminho de Damasco, seus olhos foram cegados para a luz do sol, enquanto ele olhava a luz de Cristo. E não apenas ele, diz a Bíblia, mas todos ao seu redor, todos que estavam com ele naquela viagem, indo para prender os cristãos de Damasco. Todos ouviram a voz que falava com Paulo. Foi um momento muito marcante na vida dele. E Paulo, digo assim, nunca mais se recuperou deste trauma tão maravilhoso que aconteceu na sua vida. É interessante que Pedro e João estiveram com Jesus lá no Monte da Transfiguração e eles viram Cristo transfigurado
Mas isso não bastou para eles. Ali eles tiveram um lampejo da divindade de Cristo, mas isso não bastou para eles quando eles viram Cristo crucificado. A Bíblia relata que eles se dispersaram, desanimaram, etc. Só depois, quando Cristo come com eles. E é interessante a gente ver a dificuldade, né, que houve para crer, porque são alguns relatos, foram algumas vezes que Jesus foi se encontrar com eles, comeu com eles, bebeu com eles, para convencê-los da realidade. Paulo teve aquela experiência em Damasco, e eu estou dizendo, ele nunca se recuperou desse trauma positivo, esse trauma tão maravilhoso que ele sofreu, porque em todos os seus escritos ele faz questão de referir a ressurreição de Cristo. E ele sempre fala assim do poder de Deus revelado na ressurreição como sendo a prova eficaz de que Deus é poderoso mesmo para restaurar a vida de qualquer pessoa. O Senhor Jesus havia falado que as pessoas só se convenceriam acerca dele depois que vissem o sinal de Jonas. E Jesus estava se referindo à sua ressurreição. Ele falou assim como Jonas, ele disse, assim como Jonas ficou no peixe durante 3 dias, né? E ao terceiro dia saiu, assim também será com o Filho do Homem. Ninguém ia entender isso a tempo de ficar aguardando na porta do túmulo a ressurreição de Cristo. Eles foram massacrados pela morte. Assim como nós somos também, quando um ente querido morre, quando uma pessoa próxima de nós falece, quando nós também nos sentimos deprimidos e as trevas, embora a gente esteja vivo, mas a nossa alma vai morrendo por causa da tristeza, do desânimo. A ressurreição de Cristo é um recado de Deus muito importante para nós. Deus ressuscitou Jesus para cumprir o plano da redenção. E este fato importantíssimo, este fato histórico, ele é um sinal para nós, é um recado dos céus para nós. Maravilhoso. E Paulo, nesse trecho que a gente leu, mostra isso. Pensem nas coisas lá do alto. Ele está dizendo, a ressurreição de Cristo é um sinal de que as coisas lá do alto são relevantes para nós aqui e agora. Quantas vezes eu mesmo e vocês vivemos os nossos dias como se eles fossem um fim em si mesmos? Quantas vezes eu e vocês somos consumidos pela ansiedade da nossa profissão, do nosso trabalho? Quantas vezes a conta bancária e as faturas que chegam em nossa casa são o que determinam a nossa felicidade, a nossa paz? Quantas vezes na nossa vida nós temos deixado as coisas deste mundo roubarem de nós a felicidade, a alegria da redenção? Por que isso acontece? Porque nós somos responsáveis, porque nós queremos cumprir nossas responsabilidades, porque nós encaramos a vida com seriedade. Muito bem, mas o apóstolo Paulo está nos dizendo as coisas lá do alto são relevantes. Nós não podemos viver as nossas vidas aqui na terra ignorando as coisas lá do alto. E que coisas são essas? Se você ler os textos próximos aqui a este nosso, se você observar o contexto da nossa passagem bíblica, você vai verificar Paulo falando sobre Deus soberano, falando sobre Cristo entronizado, sobre a vida de santidade, sobre os pensamentos que nós devemos ter, virtuosos, pensamentos que demonstrem as virtudes de Deus, vem falando sobre o cuidado que nós devemos ter, o zelo que a gente tem que ter com as coisas de Deus e assim por diante. Reparem, depois com mais calma, os versículos anteriores e sucessivos,
para que vocês percebam as coisas lá do alto. Paulo está falando, Deus é real. Deus é real. E Ele precisa ser real para mim e para vocês no nosso dia a dia. Deus não pode ser aquela válvula de escape para o nosso desespero. Deus é o nosso guia e protetor. Deus é o nosso Senhor e a nossa vida é pautada pela sua vontade. Nossos desejos, nossas paixões, nossas preferências, nossos gostos, nossos interesses todos, de qualquer natureza, seja material, seja espiritual, emocional, afetiva, seja qual for, todos os nossos interesses, toda a nossa vida é referenciada, deve ser referenciada no Senhor nosso Deus. Pensem nas coisas lá do alto. Paulo não está falando para a gente não trabalhar, não tomar banho, não cuidar da saúde, não pensem nas coisas aqui da terra. Ele não está querendo dizer isso, ele quer dizer, não deixem a vida de vocês ser pautada pelas coisas deste mundo. Não vamos deixar que os prazeres deste mundo e as nossas próprias frustrações definam quem nós somos e em que nós vamos acreditar. Não permita que isso aconteça com você. Os crentes da igreja primitiva, quando eles tomaram consciência de que Cristo era real e pela primeira vez nas suas vidas experimentaram o poder do Espírito Santo, quando eles lá no Pentecoste receberam o Espírito Santo, eles viram o poder de Deus nas suas vidas. Eles tiveram uma experiência real com Deus. Deus não era uma ideia lá distante, Deus não era uma palavra na boca do profeta, Deus não era uma fumaça lá nos céus erguida pelo sacerdote, Deus não era alguém escondido dentro do tabernáculo, Deus era real na vida de todos eles. Eles sentiam a presença de Deus, eles sentiam o poder de Deus, eles oravam ao Senhor, eles viviam suas vidas na presença do Senhor, com coragem, com ousadia. E é como eu e vocês precisamos fazer também. A ressurreição de Cristo é um recado para mim e para vocês de que as coisas lá do alto são relevantes para nós aqui e agora. E nós precisamos viver as nossas vidas em função de Deus. Tudo é dele. Tudo é por ele e para ele. E é assim que nós vamos encontrar a felicidade, a paz que às vezes nós estamos perdendo. Porque eu tenho certeza que muitas vezes você vai para a igreja cantando uma alegria da salvação que você mesmo não tem mais. Falando de uma fé que você mesmo não experimenta mais. Eu sei que muitas vezes você vai para a igreja falar de coisas que você não vive. Eu sei que muitas vezes você fala para as pessoas, aceita Jesus, entregue sua vida a Cristo, porque sua vida vai mudar, você vai ser mais feliz, mas você mesmo não experimenta isso. Mas isso acontece porque nós perdemos de vista o significado da ressurreição de Cristo. Nós acabamos de cantar aí com as crianças, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu estou vivo. Porque Ele vive, eu posso andar em plena fé e segurança nesta vida. Paulo continua no versículo 3, dizendo para nós que a ressurreição de Cristo é um recado de Deus, um sinal importantíssimo para nós, de que a nossa salvação é real. Deus completou a obra de redenção na nossa vida. Preste atenção, a ressurreição de Jesus não se limitou apenas a voltar à vida. Ninguém pode tratar a ressurreição de Cristo dessa maneira. É errado. Dizer que Jesus simplesmente voltou à vida, ele passou a viver outra vez, não é só isso, é muito mais. Porque quando Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. A Bíblia relata para nós que Jesus era capaz de se deslocar rapidamente de um lugar para o outro, foi capaz de entrar
no ambiente onde os apóstolos, os discípulos estavam trancados, que Jesus, muito embora essas experiências todas, também comia com eles, se alimentava, que Jesus foi tocado, Tomé pôde tocar em Jesus, imagino que os outros também tiveram essa oportunidade. A Bíblia relata tudo isso para nós, mostrando que Cristo ressuscitou com um corpo glorificado. Quer dizer, não se trata apenas de ter voltado à vida, mas de realmente vencer a morte. Cristo voltou, retornou com um corpo glorificado, o mesmo corpo que dará a nós também. E se você quiser entender mais sobre isso, você tem que ler 1 Coríntios capítulo 15. Lá o apóstolo Paulo insiste muito nisso, num corpo glorificado, na ideia do corpo transformado, preparado para habitar eternamente na presença de Deus. A ressurreição de Cristo significou, portanto, a restauração da natureza humana à sua perfeição original. A restauração do nosso ser, àquela bênção original, como fomos criados. Não que isso tenha atingido a mim ou a você ainda, mas a ressurreição de Cristo mostra que é este o nosso destino. Nesse sentido, João escreve na primeira epístola dele, dizendo que nós seremos como Cristo é, porque nós o veremos face a face, nós vamos ser como Ele. Esta é a palavra de Deus, dizendo para nós que a obra de redenção em nossa vida foi completa. As exigências de Deus, aquilo que era necessário para satisfazer a vida, foi feito por Cristo lá na cruz. A morte de Jesus, você já sabe disso, foi expiatória, substitutiva. Jesus em nosso lugar, levando sobre si a nossa culpa e a nossa maldição, para que nós agora, pela fé, sejamos justificados perante Deus, considerados justos, tenhamos da parte de Deus a justiça de Cristo atribuída a nós, não que mereçamos, mas pela graça de Deus. E a fé é um instrumento que Deus mesmo nos dá para descansarmos na sua promessa e nesta obra que Ele realiza. Mas como eu sei que isso está acontecendo comigo? Como eu posso saber que Deus está operando na minha vida, que eu estou sendo salvo, que eu estou sendo transformado? Como eu vou saber disso? Quando você começa a pensar nas coisas lá do alto. Quando você começa a gastar tempo com as coisas lá do alto. Quando você começa a buscar a presença de Deus. Quando o seu coração não se satisfaz mais com respostas simples, mas o seu coração busca a presença do Senhor. Quando a sua alma mostra para você que ela está com fome, com sede, está secando, e você só pode vê-la saciada quando você ora ao Senhor, quando você diz: Deus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Você pode perceber que Deus está agindo na sua vida. Porque não é natural de nós buscarmos a presença de Deus e crermos nessas coisas. Nós somos carnais, nós somos materialistas, nós somos pessoas imediatistas, nós somos pragmáticos, nós somos avarentos, nós somos pessoas cheias de luxúria, nós somos gente assim, que faz um ato de caridade esperando recompensa, esperando reconhecimento, sempre esperando alguma coisa lá na frente. Nós somos assim. Mas quando nós percebemos as virtudes de Deus crescendo em nós, aí nós podemos ter certeza de que o Espírito Santo está fazendo algo maravilhoso na nossa vida. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e ela arde no nosso coração e ela se torna clara na nossa mente, nós podemos ter certeza de que Deus está agindo na nossa vida. Paulo está dizendo: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente em Cristo. A ressurreição de Jesus é um recado precioso dos céus, garantindo a mim e a vocês de que a justiça foi satisfeita. O amor de Deus foi satisfeito também. Eu e vocês temos o caminho do céu aberto para nós. Nós podemos viver aqui e agora na presença do Senhor. Paulo continua
no versículo 4, dizendo que a nossa vida vai se manifestar quando Cristo voltar, em glória. A nossa vida vai se manifestar. A ressurreição de Jesus é um recado dos céus para nós, de que Deus vai nos levar à concretização da nossa esperança. Deus vai completar na nossa vida esta obra maravilhosa de redenção. Aqueles que esperam no Senhor serão muito abençoados. Quando o profeta disse lá no passado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele não falou isso em vão. Muitos, na história da humanidade, zombaram daqueles que esperaram em Deus. Quando você lê a história dos reis de Israel, você vê aqueles reis que, como Ezequias e outros, foram tementes ao Senhor, restauraram o culto a Deus, convocaram a nação a uma vida de consagração na presença do Senhor, mas quando os inimigos se aproximaram, eles foram zombados, porque não tinham força, não tinham poder militar, não tinham poder político, não tinham poder financeiro para enfrentar seus inimigos, mas eles confiavam em Deus, buscaram a presença do Senhor. Assim foi com Ezequias, foi com Uzias, foi com Joás nos bons tempos dele, nos primeiros anos do seu reinado. Assim foram essas pessoas que elas clamaram ao Senhor e Deus os ouviu. E aqueles que zombaram de Deus, zombaram dos servos que esperaram no Senhor, saíram envergonhados. É verdade. O livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, tem uma lista comprida de pessoas que não tiveram, muitas delas, um final tão glorioso assim, muitas delas traspassadas pelo meio, muitas queimadas, muitas sendo judiadas durante a vida, enquanto diziam: o Senhor é o meu Deus, eu aguardo no Senhor, vou preservar minha fidelidade a Ele. Mas a palavra de Deus diz: eles todos, hoje, constituem uma grande nuvem de testemunhas que rodeiam o trono de Deus e aguardam a consumação dos séculos, quando todos serão glorificados. A nossa glória não é momentânea, nós não aguardamos uma resposta de Deus contra o inimigo nosso, isso não vai satisfazer a nossa fé. Deus me tirou de uma humilhação muito grande e me exaltou diante das pessoas. Será bom isso, será bênção isso para a sua vida, momentaneamente. Mas não é esta a glória que nós aguardamos, não é isso que nós esperamos. Nós aguardamos a transformação da nossa vida. Nós aguardamos o dia glorioso da volta de Jesus Cristo entre nuvens. Nós aguardamos o dia em que a igreja gloriosa, transformada, poderá entrar na presença do Senhor eternamente, habitar no seu tabernáculo. Nós aguardamos a nova Jerusalém. Nós aguardamos o dia de pôr os nossos pés na casa de Deus. Nós aguardamos esse dia. Só ali a nossa salvação estará completa e nossa alma plenamente satisfeita. Quando nós pudermos estar frente a frente com o nosso Senhor, sendo aquecidos pelo sol da sua justiça, sendo iluminados pela sua bondade, contemplando a sua glória, ouvindo os hinos com os santos anjos, entoando glórias, aleluias ao seu nome. O livro de Apocalipse foi escrito para que nós saibamos destas coisas, viu? Muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, é uma pena, porque o livro de Apocalipse foi escrito para a igreja sofredora, para ela saber o que de glorioso a aguarda. Não apenas a vingança de Deus contra os seus inimigos ou o livramento dos problemas da terra, dos problemas diários, mas a glorificação final. A ressurreição de Cristo é o recado de Deus para nós, de que nós também seremos glorificados na presença dele. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, vós também sereis manifestados com ele em glória. A ressurreição de Cristo é o recado de Deus, de que as coisas lá do alto são relevantes para mim e para vocês agora. E nós devemos viver com os nossos olhos lá na frente. É isso que o autor aos Hebreus fala, no capítulo 12. Erguermos nossas cabeças
olharmos para o autor e consumador da nossa fé, nos livrarmos de tudo que nos atrapalha a corrermos bem essa corrida da fé. A ressurreição de Cristo é o recado de que a nossa salvação é completa. E é por isso que Paulo podia cantar com entusiasmo, escrever com muita paixão: quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Porque nós fomos lavados no sangue de Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus agora. Nenhuma acusação, tampouco condenação. A ressurreição de Cristo é a certeza, é o recado de Deus para nós, de que seremos glorificados juntamente com o Senhor. E é por isso que mesmo Estevão, na sua morte, no seu sacrifício, podia erguer os seus olhos aos céus e ver o Filho do Homem à destra de Deus glorificado, receber esta consolação, enquanto deixava esta carne mortal para entrar na glória de Deus. É esta a certeza do crente. A ressurreição de Jesus é a nossa vida. A ressurreição de Jesus é a nossa convicção e a nossa esperança. Nós não estamos celebrando aqui um feriado. O crente não passa pela Páscoa como se fosse um feriado qualquer. O servo de Deus passa pela Páscoa com temor e tremor, com reverência, com respeito e com alegria, sabendo que Deus fez uma obra gloriosa na vida de todos nós. Nenhum crente precisa andar escravizado pelo pecado, pela tristeza. Nenhum crente precisa andar se arrastando pela vida, porque nós erguemos os olhos para os montes e vemos de onde vem o nosso socorro. E sabemos que a presença de Deus é verdadeira conosco. Nós andamos em plena ousadia, com toda a coragem, com toda a intrepidez. Nós andamos como gente que já venceu, porque é Deus que nos carrega nos seus braços. Deus Todo-Poderoso chama cada um de nós pelo seu nome. E nós receberemos, diz o Apocalipse, um novo nome lá na glória. Há uma pedrinha branca nas mãos do Senhor, com um novo nome para cada um de vocês, para nós entrarmos na presença de Deus totalmente renovados, transformados. Eu espero que você, eu desejo que você, ouvindo essas palavras, lendo a Bíblia Sagrada, vivendo essa celebração da Páscoa, que você se consagre a Deus, que você restaure na sua vida a confiança, a alegria no Senhor e ande com toda altivez em Cristo. Deus te abençoe muito. Amém. Vamos fazer oração ao Senhor. Ó Deus querido, eu peço que nos perdoe se em muitos momentos desta vida temos vivido, Senhor, temos permitido que as preocupações próprias dessa existência definam quem somos e o que fazemos. Eu lamento, ó Deus, que muitas vezes a ansiedade, o medo, a perplexidade, é isso que tem sido os nossos sentimentos, carregando nossos corações, às vezes, de frustrações e de tristeza. Eu peço que o Senhor, pela sua bondade, nos renove, que nesta manhã da ressurreição sejamos nós também erguidos, ó Deus, de toda incredulidade, de toda dúvida, de toda ansiedade. Que todos nós aqui possamos ser, ó Deus, renovados pela Tua graça. Eu peço realmente, como pastor destas almas, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo de uma forma poderosa, vivificando em nossas almas, ó Deus, a certeza da glória eterna. Ó Deus, toma cada crente nas mãos para consagrá-lo, libertá-lo de toda opressão maligna, libertá-lo, ó Deus, de toda escravidão do pecado, de toda paixão mundana. E nós, ó Deus, pela Tua direção, pela sustentação do Teu Santo Espírito, vivermos em plena santidade e paz na Tua presença. Seja conosco, ó Deus. Nos dê mais sabedoria, mais discernimento, mais fé, mais confiança, mais segurança. Ó Deus, opere na vida de cada um conforme a sua necessidade, conforme os Teus planos. Eu oro em nome de Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito,
esteja com vocês todos, hoje e para sempre. Amém.